sempre. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor Jesus. Efésios, capítulo 5, 6, versículo 10. Glória a Deus. O Espírito de Deus está aqui. Aleluia. Você pode sentir a presença? Glória a Deus. Aleluia. Efésios 3, 10. 6, 10. A armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestiu de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçando os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia. E por mim, para que me seja dado uma abrir a minha boca a palavra da confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, aleluia, pela qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Glória a Deus, aleluia, aleluia, amém? O apóstolo Paulo falando aos Efésios, para se vestir toda a armadura de Deus, para lutar contra as obras do diabo. Porque você, para lutar, aleluia, numa guerra, você tem que ter armadura. Um soldado tem que ter as armaduras armadura de soldado. Ninguém entra para um exército, para a marinha aeronáutica, para ficar brincando. Eles estão ali preparados, cada dia se treinam, se preparam para o que possa vir. E assim não é diferente na nossa vida. Nós somos alistados para o reino espiritual, para o exército de Cristo. Aleluia. E esse soldado, aleluia, tem que estar preparada para a batalha. Tem que estar com as armas espirituais. Porque você pensa que o inimigo dorme, ele para. Quando você está em paz e começa, aleluia, está tranquilo, aí ele vem de novo. Porque ele é teu inimigo. Porque ele é inimigo de Deus. E nós somos o quê? Filhos de Deus. Somos igreja de Cristo. Somos a noiva de Cristo. Ele odeia a gente. O diabo odeia você. Ele odeia. Então não adianta, aleluia, glória a Jesus, ficar despreparado. Quando você vê tudo muito calmo, fala pro meu esposo, amor, isso aqui está calmo hoje no bairro lá. Glória a Deus. Algo dizia meu pai, cuidado com um lugar muito quieto. Tudo muito parado, fica ligado. Porque ali tem algo oculto. E é assim mesmo, ele vem quando tu está tranquilinha, despreparada. Não vou orar hoje não. Para que apresentar jejum hoje para consagração? Não, pela minha vida, minha família. E ele já está tramando a armadilha. E o apóstolo Paulo falou: revestimos de toda a armadura. Aleluia, do capacete, é da bota, é da espada, que é a palavra, é o escudo. Para você vencer todos os dados inflamados do maligno. É a fé. A fé, porque quando a luta vem, a tempestade vem, tu pensa: dessa vez eu não consigo não, dessa vez eu vou parar, dessa vez eu vou deixar até de ser crente, porque eu estou sozinho nessa guerra. Mas você não está só, Jesus está contigo. Se veste essa armadura, começa a orar, começa a buscar o Senhor, como vocês têm feito. Eu tenho visto que a igreja começou a voltar a orar, a igreja
coluna, e que diz a palavra, diz aqui, ó, orando em todo o tempo. Nós não podemos deixar de orar. Aleluia. Se deixarmos de orar, somos atacados. E uma coisa eu te digo, nós vamos perder essa batalha. Essa madrugada Deus me deu uma revelação. Eu vi uma nação poderosa, muito poderosa. E está acontecendo aí fora, na madrugada, 5 da manhã. E aí eu via um reboliço de muita gente andando de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Não era o Brasil não, não era aqui não. E essa nação surgia uns homens, eles tudo uniforme, eu não sei nem falar que nação é essa. Todos eles tipo assim, japona, chapéu assim, eles vinham marchando. E eles entravam num lugar, e ali teria uma grande reunião. Estava falando até o pastor dizendo aí, vou botar a igreja em ação. Temos que orar. Eu não sei. Eu não vou te dizer o que está por vir, porque Deus me revelou assim, falando, fala para a minha igreja isso. Só falou, olha, vamos orar. Vamos orar, uma reunião secreta. Eu não sei o que está por vir, mas algo está por vir. E Deus já está falando para a igreja orar. Está falando para vestir da armadura, para suportar o dia mau. Que muitos vão dizer, eu sou crente, eu não. Lembra que Pedro falou, eu não conheço ele não. Não, mas ele andava contigo, Pedro, ele andava contigo. Falaram para Pedro, não, comigo não. Negou Jesus. Não, eu não conheço ele não, mas você veste igual a ele? Você fala igual a eles? Não, você andou com ele sim, com Jesus. Pedro negou Jesus. E nesses dias muitos irão falar, eu não sou crente não. Não, porque a perseguição quando vier, eu não sou crente não. Aí vai dizer, eu sou sim. Eu sou serva do Senhor Jesus. Aleluia! Ele pagou o grande preço na cruz do Calvário por mim. Ele derramou o seu sangue sagrado por mim. Eu sou sim, igreja de Deus, sou a noiva de Cristo. Aleluia, igual a igreja, vamos orar, olha aí. Medita nessa palavra, eu não sou ministrador da manhã, mas Deus mandou falar. Glória a Jesus. Vamos adorar o Senhor com louvor. E eu vou começar já a dar as oportunidades. Você que tem uma vitória, recebeu uma vitória nessa campanha, que já vai entrar outra campanha, né? Então vamos adorar. Aqui neste lugar é o lugar de receber vitória. Agora Deus faz mal. Aqui neste lugar é o lugar de receber vitória. Aleluia, que está nos visitando com a sua onda essa manhã. Oh, aleluia, glória, glória a Deus. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como efeito em poste e enche-me de novo. Glória a Deus, aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor. Vamos deixar aqui 2 versículos para a nossa meditação, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 2, que fala sobre o cântico de Ana. Então orou Ana e disse:
O meu coração exalta no Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Né, irmãos? Não há outro como nosso Deus. O Senhor, Ele tem todo o poder sobre suas mãos, né? Todos conhecem essa passagem, né, de Ana, a qual Ana esperava por um milagre. Mas Ana, irmãos, esperava por esse milagre, mas ela não esperou por esse milagre de braços cruzados, né? Ana, ela buscava ao Senhor pelo seu milagre. Ana orava ao Senhor sem cessar pelo seu milagre, né? E Ana era uma mulher, diz a palavra de Deus, né? Ana era uma mulher atribulada de alma. Ela era triste, né? Porque ela não podia ter filhos. Mas, irmãos, ela ainda assim, ela não parava de clamar ao Senhor, né? Ora mesmo, né? Vista como uma embriagada, né? E quantas das vezes você, por buscar o seu milagre, você não é mal visto também? Quantas das vezes tem o acusador nas nossas vidas para nos acusar, né? Mas Ana não se importou com isso. Ana não se importou com as perseguições de Penina, né? Irmãos, eu costumo dizer que as perseguições muitas das vezes nos impulsionam a buscar mais o nosso milagre, né? As perseguições muitas das vezes aumentam a nossa fé, né? Nos coloca de pé, porque o Senhor, irmãos, quer ver a nossa fé. O Senhor, Ele quer ver. Então eu quero dizer para você nessa manhã, né? Que não desista do seu milagre. Se você está esperando algo do Senhor, não desista, irmãos, porque pode passar o tempo que passar. O nosso Deus, Ele é fiel para cumprir tudo que Ele tem prometido. Se você continuar confiando no Senhor, o Senhor, Ele há de responder, né? Irmãos, nós temos que querer também, irmãos, estar dentro do propósito do Senhor. Era propósito de Deus na vida de Ana, né? Então nós temos que pedir ao Senhor, né? E estar dentro do propósito do Senhor para recebermos da parte do Senhor. Porque, irmãos, nós não podemos desistir. O tempo, às vezes, ele é meio cruel. O tempo, ele é cruel. Às vezes nós ficamos pensando, né? Mas, irmãos, o tempo do Senhor não é o nosso. O nosso tempo não é o tempo do Senhor. Então nós temos que acreditar que o Senhor tudo Ele pode. Ele concedeu a Ana, Ele exaltou a Ana com a sua vitória, Ele realizou um milagre na vida de Ana e vai realizar nas nossas vidas também. Né, irmãos? Eu quero dizer para os irmãos em pequenas palavras, né? Como que o tempo, o Senhor me fez uma promessa uma vez. A minha filha está com 30 anos, a minha filha era bebê, não tinha nem um ano, e o Senhor me fez uma promessa, e eu ficava lutando por essa promessa, mas não é nas nossas forças, irmãos, é quando Deus quer, não é sobre as nossas forças. E eu fiquei assim, chegou um tempo que eu falei assim, não vou mais querer isso pra mim não, porque não chegou até agora, né? Já tô ficando velha, eu pensando, não vou querer mais isso pra mim não. Irmãos, tudo é a vontade de Deus. Hoje eu terminei a minha faculdade, o Senhor me prometeu, e estamos aí agradecendo ao Senhor, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Mas se passaram quase 30 anos, não interessa, irmãos, foi a vontade e o tempo do Senhor, e principalmente que o nosso Deus, quando Ele fala, quando Ele promete, Ele cumpre, né? E o nosso Deus é fiel o tempo todo. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Servimos a esse Deus fiel, pois Ele é fiel em nossas vidas, para cumprir em nossa vida segundo o seu querer. A palavra do Senhor em Salmos 37,
7 diz: descansa no Senhor e espera nele. Não se indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos em tempo. Deixe a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer somente o mal. E aqui no 26 diz: compadeça-se sempre, empresta semente e é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e viverá para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. O Senhor não desampara aqueles que clamam a Ele, que está no seu caminho. E somente devemos descansar no Senhor, porque nós servimos a um Deus que tudo Ele pode. Eu lembro que no dia 31 de dezembro, quando eu subi aquele monte, quando eu não estava aguentando mais, e que somente eu clamei ao meu Senhor, e Ele me segurou em minhas mãos e me fez subir aquele monte, mesmo eu não conseguindo mais respirar, mesmo eu não conseguindo mais nem falar. Mas eu descansei no Senhor, porque eu falei: se eu morrer, eu vou para a glória. Se eu morrer, ganho para mim. Mas ali o Senhor me sustentou com as suas fortes mãos e fez eu descer também daquele monte. E eu sei que Ele não me desamparou, mesmo ali no leito Ele foi comigo. E Ele colocou médicos ali na minha vida. Não era médico, era anjo. Eu vi ali o cuidado do Senhor na minha vida, porque eu descansei no Senhor. Eu entreguei a minha vida ao Senhor. E quando nós entregamos nossas vidas na mão do Senhor, não devemos temer mal algum. Mesmo nas tribulações, em nossas guerras, nós temos que descansar no Senhor, porque nós servimos a um Deus do impossível, um Deus que tudo pode. E sabemos que Ele é poderoso e galardoador para nos ser fiel em nossas vidas. Eu vou louvar ao Senhor nesta manhã. Peço aos irmãos que me ajudem. Aleluia. Mesmo que as lutas surjam em seu caminhar e os problemas te atingirem, tentando tirar toda a paz, toda a luz. Aleluia, Deus. Te afastar de Jesus, acima da tempestade, Jesus é maior. Aleluia, Deus. Em meio a não me deixa só. Nada vai me separar do seu amor. Pode vir a tempestade, o que for. Nada vai me separar de ti, meu Salvador. Pode o vento soprar, eu estarei de pé. Se o mar se levantar, eu com a minha fé. E o Todo-Poderoso vem me socorrer, porque em suas mãos está todo o poder. Faz o mar se abrir para que eu possa passar. Aquele vento forte, Ele faz cessar. Ele é o Deus de homem, sempre será. Pode falhar o homem, mas Deus não falhará. Irmã Yara Mulei, o médico falou para mim e disse: não tem outra solução senão eu fazer a sua cirurgia. E ali eu passei pelas mãos do médico. Ele tirou toda a minha tireoide. O meu único medo era sair dali sem poder falar, porque a minha situação estava muito grave. Não era um processo comum. A minha tireoide estava muito feia. Estava toda tomada aqui no meu peito. E ali ele tirou uma massa tão grande que pesava no máximo
uns meio quilo. As minhas filhas ficaram horrorizadas. Elas tinham medo, mãe, se ela vai sair daqui, nós não sabemos como. Mas eu falei, acalme. É um Deus poderoso. O meu único medo era sair dali com o aparelho. Não, deixa o meu Senhor. Aleluia! Glória, 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 glória a Deus! Deus soberano, aleluia! Deus maravilhoso! Aleluia! Eu sabia que o meu Deus não ia deixar eu sem voz. Porque quando os médicos dizem que você não pode, é aí que o nosso Deus age. Porque o nosso Deus é um Deus poderoso. E Ele não nos dá nada por incompleto. Ele cumpre nossas vidas mediante o nosso caminhar. Porque se nós caminhamos nos caminhos do nosso Deus, pode ser difícil. As lutas vêm, o desespero às vezes bate, mas nós temos um Deus que de tudo nos protege, de tudo nos guarda. Não devemos ficar temerosos, porque nós servimos ao Deus que tudo pode em nossas vidas. E nesse momento eu quero dar a oportunidade de meu irmãozinho. Qual o nome do irmão? Está com a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. De antemão, bom dia. E salve a amada igreja com a santa gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de muita alegria. De antemão, pela oportunidade que o Senhor nos proporcionou, né? De estar juntamente com a amada igreja aqui, glorificando e exaltando o nome de Cristo Jesus. Amém. Queria deixar uma pequena mensagem aqui para nossas vidas, nessa manhã desse dia, que diz sobre o vaso. Vai estar na carta de Jeremias, no seu capítulo de número 18, versículo 3 adiante, que diz: descia a casa do oleiro, e quem estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Então o Senhor fala que Jeremias se põe de pé e desce a casa do oleiro, porque lá farei você ouvir as minhas palavras. Aleluia. E muitas das vezes nós estamos como esse vaso quebrado, destroçado, até mesmo contrito, aleluia, cabisbaixo, mas entenda, o Senhor, Ele que tem a palavra de ânimo, o Senhor que tem a palavra de cura, o Senhor que tem a palavra de libertação, aleluia, porque Ele é o único que da mesma massa, aleluia, Ele reconstitui o vaso. E para você não ficar perdido nem dúvida, é só você ir lá em carta de Romanos, no seu capítulo de número 9, versículo 21. E da mesma massa o Senhor reconstituiu e formou o vaso, um para a honra, outros para a desonra. É o Senhor mostrando para mim e para você que Ele tem o controle da minha e da tua vida, mesmo após a luta, mesmo após a tempestade, mesmo após as aflições. Entenda, é o Senhor que vai botar tudo no seu devido lugar. Por mais que o adversário, o inimigo da minha e da tua vida tenta nos afligir, tenta me parar e te parar, mas entenda, é o Senhor que determina todas as coisas, porque aquele que me prometeu e te prometeu é fiel para cumprir. E não deixe então essa tempestade, essa aflição, o qual tem tentado afligir a tua e a minha vida. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele usa as artimanhas dele, mas só que Deus vai falar, aleluia, no seu capítulo de número 4, versículo 4, porque o que está no mundo é a presença, é o Consolador, é o único digno de toda honra, toda glória, todo louvor, aleluia. Porque quando ele está diante
da minha, da tua vida, nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus, aleluia. Senhor, soberano Deus, eterno Pai, aleluia. Sabemos que não passamos de cargo, sabemos que somos esmiuçados através da tua palavra, para que o Senhor venha, Senhor, realmente nos levantar no teu tempo determinado, porque sabemos que o Senhor também fala conosco no silêncio, no secreto, mas fala diante, Pai, de Deus vaso. Senhor, assim como o Senhor já tem falado através da tua palavra, renova os ânimos, restaura as forças, capacita, Senhor, a cada área. Senhor, porque o Senhor tem controle de tudo e não perdeu o controle de nada. Graças te damos, Senhor, porque deitamos, pegamos no sono, acordamos porque o Senhor nos sustentou. No mesmo tempo que eu estou alegre, Senhor, é o mesmo tempo que eu estou realmente triste. Por quê? Aleluia. Porque eu fico feliz, porque eu pude contemplar a face e o semblante de cada um dos meus, mas ao mesmo tempo fico triste, porque nem todos tiveram a mesma oportunidade que eu e você. Mas eu peço, Senhor, vai de contra ele, vai de contra ela, conforta o coração, renova as forças, aleluia. Traga o ânimo, aleluia, traga coragem para poder estar diante da tua casa, diante do teu querer, para poder estar te adorando em espírito e verdade, aleluia. Porque o Senhor diz assim, aleluia, para a gente amar o nosso próximo como a si mesmo. Glória, assim como a gente contempla a nossa face diante do espelho, assim nós também devemos realmente se preocupar com o nosso próximo. Senhor, que o Senhor venha renovar, reestruturar, capacitar, e sabendo que só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Toma, Senhor, esta casa de oração, toma, Senhor, a liderança desse ministério, toma, Senhor, o corpo, a membresia dessa igreja, aleluia. Vai tomando, Senhor, à frente a direção, dá, Senhor, das missionárias, dos pastores, da pastora, do presbítero, do evangelista, a cada ovelha da tua casa, aleluia, para que o teu nome venha a ser glorificado. Que importa que eu diminua, o Senhor cresça, que eu desapareça, o Senhor apareça, porque o maior da Galileia que tem que brilhar, e toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor dos Exércitos. Pai, isso que te pedimos nessa manhã e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. As palmas logo engrandece ao nome do Senhor. Glória, glória a Deus. Aleluia. Quero convidar que você estiver de pé nesse momento. Glória a Deus. Nós estamos vendo ao Senhor aqui com o louvor. Após a passando para a mensageira da manhã. Aleluia. Glória a Deus. Pode tocar? Quero poder, glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tá pandeiro? Aleluia. O povo de Deus passou para tomar Jericó, cidade morada na via passagem, o povo não estava só. Levantou, toca a trombeta durante a 7 dias, então as barreiras caíram e o povo invadiu com muita alegria. Barreira não há barreira para beber esse povo, barreira não há barreira para beber esse povo. O anjo desfaz a barreira do crente fiel é vitorioso. O anjo desfaz a barreira do crente fiel é vitorioso. Paulo e Silas na prisão, Deus não desamparou. Enquanto orava e cantava, o terremoto a prisão abalou. Grande foi o poder de Deus, sentiram muita alegria. Então as barreiras caíram e o povo invadiu com muita alegria. Barreira não há barreira para deter esse povo. Barreira não há barreira para deter esse povo. O anjo desfaz a barreira do crente fiel é vitorioso. O anjo desfaz a barreira do crente fiel é vitorioso. Aleluia. Vem, Pai.
faz mal pra ninguém. O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém. O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém. O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém. A gente fogo tem este lugar, é varão de guerra para guerrejar. Carro de fogo tem este lugar, é varão de guerra para guerrear. Aleluia. Aleluia, planta Deus. Deus abençoe jovem Jonatas. Glória a Deus. O menino do corinho de fogo. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos se colocar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Estenda a tua mão para o teu lar agora. Nós vamos orar. Aleluia. Glória a Jesus. O Senhor irá visitar teu lar agora. Amém. Missionária Marisa fazendo esse trabalho. Oremos. Soberano e eterno Deus, Pai Celestial, em Teu nome, eis aí a Tua igreja, Senhor, com mãos levantadas em direção aos seus lares. Que nessa hora Tu venha enviar os Teus anjos de socorro para socorrer as nossas vidas nessa manhã. Senhor, cada lar da maneira como ficou, como se encontra, o que precisa, o que necessita. Senhor, que Tu venha abrir a janela dos céus e usar de misericórdia nessa hora. Que Tu venha mover, que Tu venha transformar, que Tu venha quebrar tudo aquilo que não provém de Ti. Que Tu venha repreender todo tropeço, todo embaraço, todo levante, toda beleza. Quebra todo arco, desfaz tudo aquilo que vem para querer parar, para querer separar, para querer separar o Teu povo. Que nessa manhã Tu joga por terra toda obra contrária, todo feitiço, tudo aquilo que foi invocado, toda palavra de maldição lançada sobre as famílias na manhã desse dia. Que Tu venha dar uma ordem aos Teus anjos para guerrear, para jogar por terra. Quebra as palavras ao contrário, toda palavra de maldição, Senhor, que foi preferida contra as famílias. Que nessa manhã toda maldição hereditária Tu joga por terra, todo mal, tudo aquilo, Senhor, para destruir. Espírito de vício, Tu quebra nessa manhã os vícios escondidos. Senhor, que muitas das vezes Teus filhos não sabem, mas existe aquele vício escondido. Que Tu venha arrancar as profundezas, que Tu venha quebrar na manhã desse dia toda obra de feitiçaria. Senhor, Tu remova onde foi invocado. Que Tu venha dar uma ordem
tem um tema que fala que para Deus nada é impossível. Qual o tema, pastora? Filipenses. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Mas eu vou pregar em 2 Reis 4, do versículo 1 ao 7. Aleluia. 2 Reis. Marca, depois some tudo da Bíblia. 2 Reis 4, do versículo 1 ao 7. Eita glória! Deus está me revelando, ó. Né? E eu fui ali dormir ontem, era 2h pouca da manhã, e eu estava meditando nessa palavra que Deus me deu. Eu falei, mas muitos já pregaram nela. E ele falou, mas eu vou falar com a minha igreja dentro dessa palavra. Aleluia, glória a Deus. Então, lemos. O tema que Deus me deu é o milagre da multiplicação do azeite. Aleluia, glória a Deus. E uma mulher das mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu, aleluia, glória a Deus. Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Aleluia. Na primeiro versículo a gente já tira uma lição, né? Aleluia. Mesmo que o marido dessa mulher servindo, possa sentar, igreja. A primeira lição: mesmo que o marido desta mulher, servindo a Deus, deixou a sua família, aleluia, com um grande problema de dívidas, aleluia. Quem não tem problema esta manhã, aleluia, levanta a mão. Ninguém levanta, porque todos nós temos problema. No mundo nós teríamos aflição, mas tem de bom ânimo. Aleluia. E continuando, glória a Deus. Versículo 2. E Eliseu lhe disse: o que eu de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Aleluia. Declara-me o que tens em casa. O profeta disse: aleluia. Temos que ter o temor de Deus. Aleluia. No teu versículo 2, né? A sua serva não tem nada. Às vezes a gente acha que não tem nada, e nada vai acontecer, aleluia, senão o milagre da multiplicação, aleluia. Ela achou que nada ia acontecer, aleluia. Como ia acontecer o milagre da multiplicação? Ela só tinha uma botija de azeite. Eu estou dizendo uma, aleluia. Ela não tinha várias, ela só tinha uma. Eu considero que não era nem desse tamanho. Eu considero que era pequena, né? Como o tamanho desse copo. Porque quando Deus ele faz um milagre, é com pouca quantidade, que ele multiplica, como teve a multiplicação do pão e do peixe, né? Tinha muitos peixes, tinha muitos pães. Não, Deus pegou a quantidade que aquela criança no meio da multidão entregou o seu alimento. Deus fez a multiplicação. Aleluia. E essa lição 2: sempre achamos que não temos
nada, aleluia. Mas o nosso pouco, né? O pouco que ela tinha, aleluia, com o poder de Deus se torna muito. Quando a gente acha que tem pouco, Deus, com o seu poder, Ele multiplica, Ele faz milagre da multiplicação. Aleluia, glória a Deus. E no seu versículo 3, então disse ele: vai e pede para ti vasos. Ó, a palavra está aqui na minha Bíblia, vasos. Aleluia, tem vaso aí? Aleluia, glória a Deus. Vasos emprestados e a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Aleluia. Vaso vazio e não pouco. O que você entende? Aqui tem um, mas tinha que ter 2, 3, 4, não sei quantos tinha. Eu sei que esse espaço aqui, ó, ficou cheio. Foi pouco, porque ela colocou tudo dentro do barco. Ela foi pedindo. Irmã Silvia, acho que nem sabia o nome da vizinha. Você pode me dar um vaso? Ela foi lá e deu. Irmã Maria, você pode me dar um vaso? Ela foi e deu o vaso. Irmã, pode me dar um vaso? A irmã foi e deu o vaso. Pastora Consuelo, pode me dar um vaso? Ela foi e deu o vaso, mas estava vazio. Ia ser feito um milagre. Pastor Zenail, pode me dar um vaso? E o pastor Zenail me deu um vaso. E aí cada um foi me dando um vaso. A Gabriela me deu um vaso, a Sara me deu um vaso, a irmã Lourdes me deu um vaso, a Nina, a diaconisa, a missionária Marisa, aleluia, a diaconisa Sandra, a diaconisa Laura e muitos mais foram dando vaso, aleluia. E ali foram sendo colocados. E ela pegou aquele pouco que tinha, né? E ela começou a fazer a multiplicação. Começou a encher, até que ele não estava mais enchendo mais. Aí ela disse: filho, traz, antes de parar de encher, filho, me traz mais um. Mas quando é que o filho estava trazendo assim? Mas mãe, não tenho mais nenhum para trazer. Eu estava procurando, mas não tem, acabou. E o azeite cessou. Aleluia, glória a Deus. Porque é assim que Deus faz a multiplicação. Só era essa quantidade. Daí você não precisava pedir mais, porque o profeta já tinha dado a palavra, aleluia. O profeta já tinha profetizado, aleluia. Quando você pedir os vasos, você entra para o seu quarto, tranca a porta e faça como Mateus 6,6. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Em Mateus, aleluia. Glória a Deus. Mas quando você orar, vá para o seu quarto e feche a porta e ore com o seu pai que está no secreto. Então seu pai vê no secreto, o recompensará. Aleluia. Entra para o seu quarto no secreto, porque muitas das vezes Deus nos dá uma missão e a gente fala para todo mundo. Sabia que aquela missão ou aquele algo que você quer fazer não acontece? Porque Deus está falando para você: ó, fecha a tua porta, faz no secreto, porque ali eu vou fazer o milagre da multiplicação, mas é no secreto.
amigo, aleluia. Eu posso contar com a minha pastora. Aleluia, glória a Deus. Porque eu sei que ela é minha amiga. Eu posso contar com o meu pastor, porque eu sei que ele é meu amigo. Eu posso contar com o círculo de oração. Ora por mim. Eles vão orar, aleluia. Eles são meus amigos, glória a Deus. Porque muitas vezes a gente procura a gente tão longe, né? E a pessoa está tão pertinho. Às vezes a Maria precisa de ajuda aqui para estar limpando a igreja. Ela liga para mim. Ela tem muitas pessoas para ligar, mas ela falou: eu sei que eu posso contar com a japonesa Andréia. E eu vou ligar para ela. Então a gente liga e a gente conta com aquela pessoa que pode contar. Aleluia. A mulher não foi diferente, né? No dia de hoje. A gente ora e o Senhor, Ele responde nossa oração. Mas a oração é o quê? Oração é você orar e colocar em ação, irmãos. A oração é colocar em quê? Em ação. Aleluia. Se você não colocar em ação, não vai ter o milagre da multiplicação. Não vai ter azeite. Aleluia. Cadê teu azeite hoje? Como é que está a tua botija? Está igual a minha? Aleluia. Tua botija está cheia. Aleluia. Como é que está o teu relacionamento com os teus vizinhos, com a tua família? Você pode pedir emprestado, porque às vezes a gente não tem um copo de açúcar, né? Aí a pessoa vai com aquela canequinha, bate na tua porta. Eu tinha uma irmã que gostava de pedir farinha, mas ela gostava de pedir farinha porque ela não comprava, né? Mais amém. E eu sempre ia e servia ela. Amém. Glória a Deus. Olha, a irmã Andréia compra. Eu vou lá pedir a ela, mas eu servia. Glória a Deus. Ia lá e ela ia com um copinho. Batia. Tem farinha? Falei, tenho. Você me dá um copinho? E ia lá e dava ela. Mas eu acho que ela comia aquele copo de farinha todo um dia. Porque no dia seguinte estava ela lá de novo. Você tem farinha? Vai ter certeza que a farinha você está precisando de açúcar, de feijão? Uma vez eu perguntei para ela, estou indo no mercado. Você quer ir comigo, né? Você compra junto comigo. Mas ela falou, não, é só a farinha que eu estou precisando. Aleluia. E às vezes a pessoa vai mesmo até o local, mas esquece de comprar. Sabe o que eu esqueço muito de comprar no mercado? É o sal. E o sal é o sal. A gente tem que ser o sal, não é isso? O sal ele não pode faltar porque ele é o tempero. Aleluia. E eu esqueço de comprar o sal. Falei, quer ver eu parar de esquecer o sal? Primeira lista, sal. Passei a escrever o sal lá em cima na minha lista, fazer uma lista, né? Porque a gente diz que está faltando tudo e quando esquece, chega no mercado, esquece de comprar é tudo. A gente sabe que está tudo caro, mas a gente esquece. Então a gente tem que fazer a lista. Eu não tenho mais 20 anos, né? Então, às vezes a gente acaba esquecendo as coisas. Mas a mulher, ela não esqueceu da promessa do profeta, aleluia. Ele disse para ela, depois que você encher todos os vasos, você vende, né? E paga os seus credores, aleluia. Glória a Deus. Ele acabou de concluir, ó, você paga os seus credores. E ali estavam todos. E ela foi pegando. Toma, Maria, estou te pagando. Toma, José. E ela foi pagando cada um. E os filhos dela não foi vencido, aleluia. Porque naquele tempo, quando a viúva não tinha dinheiro e o marido deixava para ela uma dívida, ela tinha que pagar com os filhos, aleluia.
Porque agora as viúvas elas são o quê? Amparadas, né? As viúvas agora, quando o seu marido morre, ela recebe uma herança, né? Mas naquela época não recebia nada não. Ela tinha que depender de outras pessoas para ajudar, aleluia. Você já viu que quando a gente faz uma campanha na igreja, as pessoas beneficiadas, as pessoas de idade, para estar recebendo essa campanha do alimento, né, que faz da cesta básica, pessoas mesmo que estão com poucas condições, entende? Porque a viúva ali, ela estava precisando, ela estava com poucas condições. Na nossa época agora, ó, eu estava esperando a chuva estiar para vir pedalando para a igreja, glória a Deus. Que tem força e pode vir pedalando, glória a Deus. Muitos podem vir andando e murmura, mas eu estou andando. Não é melhor você andar do que ficar na cadeira de roda? Não é melhor você pedalar do que você estar enfermo em cima de uma cama? Aleluia, glória a Deus. E aí eu esperei a chuva estiar. E eu consegui vir pedalando até para a igreja, glória a Deus. Porque a gente mora longe, mas mora perto, mas não é perto, né? Então se você vem pedalando, você já ganha tempo, aleluia. Então ali, glória a Deus, quando todos os vasos, né, eles estavam cheios, aleluia, ela, aleluia, disse, aleluia, os filhos, traz mais. Ela falou, traz mais. E eles responderam, já acabou. Não tinha mais vaso para trazer, aleluia. E no versículo 5, o nosso milagre, ele acontece de acordo, aleluia, com a nossa fé, aleluia. Quer receber o milagre? Lembra da campanha que nós tivemos aqui, que era, não tem nem nada aqui que pode mostrar, que esse aqui é muito pequeno, é um grão de mostarda, né? Se você tiver uma fé que ela seja bem pequena, o tamanho do grão de mostarda, o seu milagre vai acontecer, aleluia. Tenha fé, porque o seu milagre vai acontecer. Vai acontecer a multiplicação na sua casa. O seu armário vai ser cheio, a tua despensa vai ser cheia. Você vai conseguir pagar os seus credores, aleluia. Glória a Deus. Que muitas das vezes a gente paga o aluguel, daqui a pouco a gente dorme e acorda, está na hora de pagar de novo. Vamos dar uma glória a Deus que a gente já deu dinheiro para pagar o aluguel. Glória a Deus. E a gente às vezes reclama porque está pagando, aleluia. Mas eu tenho pedido muito a Deus a minha casa própria. E o pastor outra vez falou comigo, você quer mesmo vender tua casa? Porque já foi pessoas lá para comprar, porque assim é o nosso bem. Então a gente tem que ver assim, o que é viável? Eu fico ou eu vendo? Da forma como está, não pode continuar. Então eu orei a Deus e realmente eu quero vender para poder continuar morando aqui nesse bairro do Forte, que eu gosto daqui, ou na Grama, lugar próximo, aleluia, aonde o tempo ali já acabou, aleluia, o seu tempo ali já acabou, você não vai mais voltar para lá, aleluia, porque quando Deus ele tira e você volta com as suas mãos, aguenta as consequências. Porque se Deus falou para você, não vai, não faz, não faz, aleluia. Porque a mulher, ela obedeceu a voz de Deus.
Porque o profeta Eliseu, ele foi usado por Deus. Aleluia. E ele foi e falou, né? Mulher, fecha a sua porta e fica no secreto e vai enchendo os vasos. E ela foi enchendo. Quem quer cheio aí hoje? Quem quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Aleluia. Eu sinto uma presença de Deus aqui nessa igreja. Deus está enchendo cada vaso. Aleluia. Deus está enchendo, aleluia, porque Deus, ele trabalha no nosso espiritual, aleluia, glória a Deus. Então ele fala para ela, né? Vende e viva do resto, você e a sua família. Sempre peça instrução ao Senhor para a sua vida, pois Deus, Ele, aleluia, Deus, Ele vai demonstrar a direção certa, aleluia. Sempre peça, aleluia. Ela foi até o profeta, aleluia. Entende? Sempre peça direção a Deus. Quando ela foi até o profeta, ela estava pedindo o quê? Direção para Deus. Como que nós pedimos direção para Deus? Nós oramos no nosso secreto e Deus, Ele ouve a nossa oração, aleluia. Porque Deus, Ele fala para nós sermos totalmente dependentes dEle, aleluia. Porque se nós não sermos dependentes de Deus, como foi aquela mulher, pelo que eu sei da história dela, ela não era serva de Deus, não. Quem era serva era o marido dela. Mas ela teve fé, ela tomou coragem e foi até o profeta. E ele falou: me diz o que tem em casa. E ela falou: mas é café, mas não tem nada. Só uma botijinha de azeite, só uma botija de azeite. Mas isso foi o suficiente para multiplicar. E ela recebia ali o milagre da multiplicação. Qual o milagre que você quer receber hoje? Aleluia. Qual é o milagre que você quer receber hoje? Deus está visitando o teu lar e está fazendo o milagre da multiplicação no seu lar hoje. Aleluia. Recebe o milagre da multiplicação. Recebe o milagre da multiplicação no seu lar. Aleluia. Não há vez de se preocupar o que é vez de comer ou de beber, porque Deus, Ele provê. Ele é o Deus provedor. Aleluia. Porque nós somos totalmente dependentes de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Seja sempre sensível à palavra de Deus, porque Ele, aleluia, Ele te ensinará o caminho reto. Quando você é sensível à voz de Deus e à palavra de Deus, Ele te ensina no caminho reto. Aleluia. Seja um vaso na mão do olheiro. Aleluia. E deixa Ele te moldar. Glória a Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Repita comigo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem nos fortalece é Deus. Aleluia. Pastor, pode tocar o louvor? Aleluia. Eu enviei do Senhor. Sou totalmente dependente de Ti. Glória a Deus. Aleluia. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus.
Eu aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Está doendo aqui, eu em qualquer lugar. Estou tomando esta obra. Diz, Senhor, não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador.